Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é Yúlia Miranda. Ao longo dessa semana eu ministrei o curso Direito da Infraestrutura. Em nossa aula de hoje eu debaterei o tema com 3 estudantes de Direito. Estão aqui comigo Isabela, Rudney e Luana. Nós debateremos alguns pontos que discutimos ao longo dessas 5 aulas acerca do direito da infraestrutura. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso e todos vocês vão aprender ainda mais sobre esse tema, direito da infraestrutura. Isabela, você tem alguma pergunta sobre o que foi ministrado nas últimas aulas? A respeito do tema da aula de hoje, direito da infraestrutura, se é um ramo do direito, como é? Essa pergunta é muito interessante porque parte dos alunos não entendem o que de fato é o direito da infraestrutura, seja porque o tema é recente, seja porque há pouca literatura sobre o tema. Direito da infraestrutura é, na verdade, um termo cunhado por parte da doutrina, mas não se refere a um nicho, a um ramo específico do direito. É tão simplesmente um contexto, um termo utilizado por parte da doutrina para se referir ao conjunto de normas aplicáveis direta ou indiretamente em todo o suporte necessário ao desenvolvimento de atividades em sentido estrito e das funções estatais, ou seja, toda e qualquer atividade econômica e toda a norma que incide sobre a atividade econômica é objeto de estudo do direito da infraestrutura. Então essa pergunta é muito pertinente porque é muito importante que vocês saibam que não existe um novo ramo do direito. É tão somente um objeto de estudo por parte da doutrina e que vem crescendo, especialmente em razão da demanda de uma melhor infraestrutura no nosso país. Ok? Rudney, você tem alguma pergunta? Dentro do direito da infraestrutura, o que seria uma organização social? É outra pergunta importante porque as organizações sociais são uma qualificação conferida pelo poder público a entidades privadas que atuam sem finalidade lucrativa, ou seja, pensem nas ONGs. Então, OS nada mais é do que uma qualificação que o poder público concede a uma ONG, a uma associação ou a uma fundação. A partir dessa qualificação, o poder público celebra com essa ONG um contrato de gestão. Por meio desse contrato de gestão, o poder público concede uma série de fomentos, cessão de servidores, permissão de uso dispensado à licitação, repasse de verba, dispensa na licitação dos contratos de prestação de serviços celebrados entre a OS e o poder público, nos termos do artigo 24, inciso 24, da Lei 8666. Bem, isso é a OS. Qual a importância da OS, que é objeto do terceiro setor, no direito da infraestrutura? As organizações sociais, Rudney, especialmente em alguns estados brasileiros e em alguns municípios, elas vêm absorvendo um conjunto de atividades que eram para ser desenvolvidas pelo Estado, mas o Estado bem entende em repassar a gestão dessas atividades a essas OS. Por exemplo, das OS do Estado do Rio de Janeiro, que começaram a crescer a partir de 2010, as OS no Estado e no município de São Paulo. Então, as OS, que é objeto do direito do terceiro setor, estão inseridas no direito da infraestrutura em razão do crescimento desse tipo de entidade e da importância que o Estado vem dando a esse tipo de entidade quanto à gestão de atividades que antes eram exercidas pelo Estado. Por isso a importância da OS e por isso o destaque dado por mim na última aula às OS inseridas no direito da infraestrutura. E você, Luana, você tem alguma pergunta sobre o tema? Sim, professor, eu gostaria de saber como o plano diretor de reforma do aparelho do Estado impactou na infraestrutura brasileira em meados da década de 90. Bem, esse plano diretor de reforma do aparelho do Estado é um documento público elaborado e publicado em 1995 pelo já extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Nesse plano diretor, os ideólogos desse plano, aqueles responsáveis por elaborá-lo, dividiram as atividades do Estado em 4 grandes nichos. O último nicho era o setor de produção de bens e serviços para o mercado. Nesse último setor, o Estado brasileiro, na época, entendeu que o poder público deveria diminuir de tamanho e abrir a possibilidade da iniciativa privada assumir algumas atividades, especialmente na questão da infraestrutura. No plano diretor de reforma do aparelho do Estado, a menção expressa a infraestrutura e a menção expressa a necessidade de o Estado reduzir o seu tamanho e aumentar a delegação de serviços públicos à iniciativa privada. Não por acaso, após a publicação do plano diretor de reforma do aparelho do Estado,
foi publicada também uma norma que é o Programa Nacional de Desestatização, que é muito consoante a essa ideia disposta no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Ou seja, a grande importância desse plano é que, a partir de então, o Estado visou construir instrumentos necessários que possibilitassem a participação da iniciativa privada nesse setor de infraestrutura. A partir do plano diretor, muitos outros instrumentos foram construídos pelo Estado a fim de viabilizar a participação da iniciativa privada nesse setor. A respeito da participação da iniciativa privada através das licitações, o que é a modalidade de licitação e é a mesma coisa? Que tipo de licitação? Bem, um dos principais instrumentos de participação da iniciativa privada no setor de infraestrutura é, por exemplo, o contrato de obra pública. Como todo contrato é precedido de uma licitação, necessariamente o indivíduo que queira participar dessa infraestrutura dentro do Estado ou auxiliar o Estado no desenvolvimento da infraestrutura pública, necessariamente ele tem que ter um pacto com o Estado, ou seja, necessariamente ele tem que celebrar um contrato com o Estado. Para tanto, ele tem que participar de uma licitação. A Lei 8666 dividiu as modalidades licitatórias e os tipos licitatórios. Modalidade de licitação, tratado no artigo 22 da Lei 8666, nada mais é do que o caminho seguido pelo Estado na obtenção de determinado produto ou serviço. Então, para que isso fique claro, sempre que vocês pensarem em modalidade, pensem qual o caminho o Estado deve seguir para atingir e conseguir determinado bem, determinado objeto ou determinado serviço. Há a modalidade concorrência, leilão, tomada de preços, concursos, convite e também há a modalidade pregão disposta na Lei 10.520 de 2002. Ou seja, o legislador entendeu que a cada produto ou serviço o Estado segue um caminho e a esse caminho ele deu o nome de modalidade. E para cada modalidade há um conjunto de normas incidentes. E esse conjunto de normas varia de acordo com o objeto solicitado pelo Estado. Modalidades é isso. Já tipos de licitação nada mais é do que um critério de julgamento. Lá nos princípios que norteiam a administração pública quando da realização de licitações, há um princípio que é o princípio do julgamento objetivo das propostas. O que quer dizer isso? A administração pública, quando licita, ela necessariamente ela adota o princípio da isonomia, ou seja, ela nem prejudica nem beneficia nenhum licitante sem um justificado motivo. Não, por isso, sempre que a administração pública analisar as propostas apresentadas pelos licitantes, ela adota um critério objetivo, a fim de não prejudicar nem beneficiar ninguém a esmo. Esses critérios objetivos de julgamento nós chamamos de tipos de licitação. São aqueles dispostos no artigo 45 da Lei 8666, que nada mais é do que melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Pensem, só vou retomar um pouco do que são esses tipos de licitação. Pensem o seguinte, se eu tenho um objeto contratual em que é importante a técnica, ou seja, o que o licitante me apresenta, pensem vocês em alguns serviços que demandem uma alta complexidade tecnológica. Tão importante quanto o preço é a técnica. Então, a esse serviço eu adoto o critério técnica e preço. Já há outros serviços em que há predominância de atividade intelectual, eu só adoto a melhor técnica. Já outros serviços, eu adoto o melhor preço, ou seja, basta que o licitante me ofereça aquele serviço, eu vou contratar com aquele que me oferecer esse mesmo serviço pelo menor valor. Ou, especialmente tratando-se de leilão, eu posso adquirir o serviço, administração pública, com base na proposta que melhor pagar. Se eu, por exemplo, quero alienar o imóvel de minha propriedade, o licitante que ofertar o maior valor, ou seja, a proposta com valor mais alta, será ela que eu vou escolher. Então, tipo de licitação nada mais é do que um instrumento utilizado pela administração pública para concretizar o princípio do julgamento objetivo das propostas. E não se confunde com modalidades de licitação. Ok? Rudney, você tem mais alguma pergunta? Muito bem, professor. O que é a RDC? RDC é um regime diferenciado de contratações públicas. O que vem a ser e qual o objetivo dessa RDC? Ao longo dos anos, a administração pública se viu na iminência de adotar práticas mais eficazes e mais eficientes na contratação e na realização de licitações.
Com o advento dos chamados mega-eventos, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas, a administração pública se viu acuada e se viu com a necessidade de agir rápido. Não por isso foi promulgada a lei do RDC, que de fato concede maior agilidade, maior rapidez na contratação e nas licitações adotadas. Entretanto, o RDC foi adotado a fim de salvaguardar, a fim de fazer com que a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios cumprissem com as obrigações assumidas junto à FIFA e junto ao Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, o RDC nada mais é do que uma norma que veio em caráter de exceção. Entretanto, Rudney, esse regime diferenciado de contratações que teve o propósito de salvaguardar as obrigações assumidas pelo Brasil, ele foi estendido. E essas normas específicas, tanto de contratos quanto de licitações, foram ampliadas para, por exemplo, ações do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, obras do SUS, obras que envolvam o sistema público de ensino, que envolvam um sistema carcerário. Todas essas obras, quando realizadas, podem se utilizar do regime diferenciado de contratação, que nada mais é do que um conjunto de normas que dão maior celeridade à celebração do contrato e à realização de licitação. Ok? Luana, você tem mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de saber o que seriam as empresas semi-estatais. Empresas semi-estatais. Nós tratamos desse termo na nossa primeira aula. Por que nós tratamos desse termo na primeira aula? Quando nos referimos ao direito da infraestrutura, uma das coisas básicas a ser compreendida é como a administração pública realiza suas atividades, diretamente ou indiretamente. No caso das empresas semi-estatais, elas são úteis porque elas são utilizadas pela administração indireta. Por quê? Empresa semi-estatal nada mais é do que aquelas empresas privadas em que o Estado detém uma parcela minoritária do capital. Essas empresas, embora não façam parte da administração indireta, podem sim ser utilizadas pelo Estado na ampliação e organização da infraestrutura brasileira. Por isso fiz menção a elas e também às empresas subsidiárias em nossa primeira aula. Pessoal, nós vamos dar um intervalo rapidinho, aguardem para o nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente está de volta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bloco do programa Saber Direito Responde. Estou aqui com 3 alunos e vamos dar continuidade às perguntas a fim de esclarecer temas que ficaram pendentes do nosso curso de Direito da Infraestrutura. Isabela, você tem alguma pergunta? Sim, outro tema muito pertinente para esse assunto é no que diz respeito às parcerias público-privadas, a PPP. Quais são as modalidades contratuais de uma PPP? Bem, antes de tudo é importante esclarecer que o termo PPP nada mais é do que um contrato. Então a natureza jurídica da PPP é a natureza jurídica contratual. A PPP ela foi disposta na Lei 11.079 de 2004 e ela nada mais fez do que trazer 2 novas espécies de concessão de serviço público, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Essas 2 espécies não se confundem com a concessão tratada na Lei 8987 de 95. A Lei 8987 de 95 trata da concessão comum e da concessão precedida de obra pública. Já as PPPs arrola a concessão administrativa, que é aquela em que a administração pública é usuária direta ou indireta do serviço, razão pela qual ela assume a obrigação de efetuar a contraprestação devida ao parceiro privado. Já a concessão patrocinada nada mais é do que aquela concessão de serviço público em que tanto a administração pública se responsabiliza pelo pagamento da contraprestação devida ao parceiro privado, como também o usuário do serviço se responsabiliza por meio do pagamento de tarifas de efetuar esse pagamento da contraprestação devida ao parceiro privado. Exemplo que nós temos é a MG 050 em Minas Gerais. Tanto o Estado quanto o usuário efetuam um pagamento a fim de que o parceiro privado tenha condições de explorar a atividade. Então, PPP nada mais é do que um contrato de concessão, concessão patrocinada ou concessão administrativa. Ainda no tema do RDC, cabe disputa aberta e fechada entre os licitantes? Sim. Esse é um dos pontos importantes a serem destacados quanto ao RDC. Por quê? Na disputa efetuada entre os licitantes nesse regime de contratação diferenciado trazido pelo RDC, a administração pública tem uma liberdade de
possibilitar que os licitantes apresentem sua proposta em um envelope sigiloso e lacrado, ou seja, é o sistema de disputa fechado, bem como a administração pode facilitar e permitir que os licitantes apresentem suas propostas em lances sucessivos, ou seja, pensem vocês, você que não é estudante de direito, em um leilão. Cada parte vai abaixando o preço, vai aumentando o preço. A ideia do regime aberto de disputa é essa. Os licitantes vão apresentando lances sucessivos a fim de dar à administração pública as melhores condições e as condições mais vantajosas para celebrar um contrato. Entretanto, Rudney, o RDC foi além. Ele permitiu que a administração pública mesclasse o sistema de disputa. A administração pública pode ter tanto um regime fechado quanto um regime aberto em uma mesma licitação. Exemplo, a administração pública permite que os licitantes apresentem suas propostas lacradas. Os 3 melhores licitantes com as 3 melhores propostas, a partir da abertura das propostas pela administração pública, eles concorrerão em um mini leilão, ou seja, eles apresentarão lances sucessivos, bem como pode ser o oposto. A administração pública inicia o sistema de disputas com o sistema aberto, os licitantes apresentam suas propostas, posteriormente os 3 melhores licitantes, ao fim dessa disputa, apresentaram nova proposta em envelope lacrado. Esse, inclusive, é um dos mecanismos, é uma das vantagens apresentadas pelo RDC, porque facilita e amplia a disputa, a competição. E toda licitação estriba-se, toda licitação funda-se na ideia de competição. Nada mais competitivo do que isso. Qual seria a natureza jurídica da permissão de serviço público? A permissão de serviço público ela é um tema controvertido, porque antes da promulgação da Constituição de 1988, a permissão, seja permissão de serviço público, seja permissão de uso de bem público, possuía a natureza de ato administrativo. Com a promulgação da Constituição de 1988, especialmente da leitura do artigo 175 caput da Constituição, nós constatamos que a permissão tem natureza de contrato. E mais do que isso, o artigo 40 da Lei 8987 de 1995 traz que a permissão possui natureza contratual. Mais do que isso, possui natureza de contrato de adesão, revogável unilateralmente e precário. Ao longo de nossas aulas, nós debatemos essas duas características. Trata-se, na verdade, de um equívoco do legislador, porque não é revogável unilateralmente, e sim rescindível unilateralmente. Você revoga ato e rescinde contrato. Quanto à precariedade, que nada mais é do que a possibilidade de a administração pública rescindir o contrato sem que seja necessário o pagamento de uma indenização, isso não é possível, pois o artigo 57 da Lei 8666 dispõe a necessidade de os contratos administrativos terem prazo certo. Como a permissão é um contrato, necessariamente ela terá que ter um prazo certo. Logo, se a administração pública rescindir esse contrato antes do prazo final, ela terá que indenizar o particular, o permissionário. Por quê? Porque é vedado enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Mais do que isso, a administração pública atua segundo princípios da boa-fé, por exemplo. Então, ela não pode causar prejuízo ao particular e não indenizá-lo. Então, a precariedade disposta no artigo 40, ao meu entender, tem que ser entendida como um contrato com prazo menor do que a concessão, ou seja, a fragilidade do vínculo não está na possibilidade de rescindi-lo sem pagar indenização, e sim no tempo do vínculo, e sim no prazo do contrato. Só uma observação, Luana, a permissão, bem como a concessão tratada na Lei 8987 de 95, não possui um prazo certo. Ou seja, ao contrário das PPPs que possuem um prazo mínimo de 5 anos e máximo de 35, a Lei 8987 não trouxe um mínimo nem um máximo de prazo. Mas ainda assim, tanto na concessão quanto na permissão, é necessária a estipulação de um prazo. Ok? Isabela, você tem mais alguma pergunta? Sim, ainda sobre as parcerias público-privadas, quais os casos não admitidos como PPPs? Bem, a intenção do legislador, Isabela, foi de transformar os contratos dispostos na PPP como contratos complexos, ou seja, o objeto do contrato das PPPs é um serviço ou uma obra complexa, razão pela qual é vedado que o objeto de um contrato de PPP seja execução de obra pública, fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos. Essas 3 hipóteses de contratos
podem ser realizadas nos termos da Lei 8666 de 1993. Ou seja, essas 3 hipóteses de contrato podem perfeitamente serem realizadas nos termos do Estatuto da Licitação. Não é necessário que a Lei das Parcerias Público-Privadas tratem desse tipo de contrato. Essa vedação é uma clara intenção do poder público em conferir uma complexidade aos contratos de PPP. Ok? Rudney, e você? Tem mais alguma pergunta? Professor, há sigilo no orçamento estimado para a contratação na RDC? O Rudney gostou de RDC. Sim, Rudney, tem sim. Artigo 6º da lei. É utilizado no regime diferenciado de contratações públicas um orçamento sigiloso, ao contrário do que existe na Lei 8666 de 1993. Na RDC, a administração pública não divulga antecipadamente qual orçamento ela possui para aquele contrato. O orçamento é publicado imediatamente e após a ocorrência da licitação. Por que disso? A intenção da administração pública é fazer com que os licitantes aumentem a competição, pois se eles não sabem quanto a administração tem para gastar, tem para despender, eles tenderão a jogar suas propostas lá embaixo a fim de contratar com a administração pública. Eles irão no limite. Se, por exemplo, eles sabem de antemão o orçamento previsto e eles conseguem realizar aquela atividade por um orçamento menor, por um valor menor, eles vão até o orçamento previsto pela administração pública. Essa é a intenção da administração pública. Por outro lado, há um risco. Pois, se a administração não publica antecipadamente qual o orçamento, é possível que os licitantes, em conluio, façam um acordo a fim de não abaixar suas propostas até um determinado valor, fazendo com que a administração pública tente aumentar esse orçamento. De todo modo, é uma iniciativa interessante por parte da administração pública, pois demonstra por parte dela uma necessidade de aumentar a competição entre os licitantes. De todo modo, ela é bastante contestável, esse orçamento sigiloso. Luana, você tem mais alguma pergunta? Sim, professor. Qual o regime jurídico incidente na pessoa jurídica formada no consórcio? Bem, o consórcio público, que foi objeto da nossa última aula, ele é utilizado na infraestrutura, por quê? Porque os entes da federação se unem, ou seja, há uma grande sinergia entre os entes da federação, Estado, União, Distrito Federal e municípios. E esses entes, ao se juntarem, fazem um acordo e desse acordo nasce uma pessoa jurídica que pode ter regime jurídico de direito público, autarquias ou regime jurídico de direito privado. Essa pessoa recém-criada é utilizada na gestão e no planejamento dos serviços públicos. Ok? Pessoal, chegamos ao fim do nosso curso. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Quero agradecer também ao pessoal aqui da TV Justiça, aos alunos aqui presentes. Espero que eu tenha contribuído para a compreensão do tema e quero provocá-los acerca desse tema. Espero que esses estudos aumentem e que vocês compreendam um pouco do que é esse chamado direito da infraestrutura. Grande abraço a todos que nos assistiram ao longo dessa semana. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas tvjustiça.jus.br.